Ciao pessoal! Há alguns dias atrás eu li uma matéria numa revista italiana chamada Finestre sull'arte e é uma matéria muito boa que eu vou contar aqui e dividir com vocês, mas lógico dando a nossa opinião. A matéria deixava uma pergunta muito intrigante: onde os grandes artistas da pintura passariam esse momento de quarentena que nós vivemos hoje? Provavelmente eles passariam nas suas próprias casas, como nós estamos. Mas considerando que eles tinham os estúdios na própria residência, é interessante que nós podemos pensar que existiam algumas possibilidades deles se retratarem nesse ambiente tão pessoal. Com certeza, todo mundo tem um cantinho preferido dentro de casa. Nós, por exemplo, como vocês já perceberam, filmamos aqui na sala, porque é um cantinho muito bom pra gente. Aqui tem os nossos livros, tem um espaço agradável, um grande janelão com uma luz natural muito gostosa. Cada um tem um pedacinho especial da sua própria casa. E esses artistas também tinham. No século XVII, por exemplo, era muito comum que os artistas se retratassem nas suas próprias residências. Isso era um sinal de prestígio e também mostrava intimamente as intenções do artista, com alguns objetos, algum posicionamento, uma luz, mas claro que tinha uma certa camada de fantasia nisso tudo. E desta maneira que o pintor holandês Rembrandt resolveu se retratar na obra O Artista em seu Estúdio, de 1629. Não se sabe ao certo se o estúdio é mesmo do pintor, e nem se o personagem é o pintor. Ele poderia ser, por exemplo, um aluno, um discípulo de Rembrandt. Os estudiosos não chegaram em nenhuma conclusão. É interessante notarmos que o elemento principal é o cavalete. Ele está bem grande, até um pouco fora de proporção. E alguns estudiosos afirmam que a intenção do pintor era mesmo colocar a sua obra acima do seu nome ou acima da sua carreira. Não se sabe ao certo se o estúdio do pintor era mesmo assim, bem simplório até, porque nós estamos falando de um mestre do barroco. Ainda em território holandês, um outro autorretrato muito intrigante nos mostra vários simbolismos e de um grande artista, de um grande pintor dos 1600. Estamos falando aqui de um dos pintores prediletos do Felipe, então eu tenho que falar direitinho. Johannes Vermeer, criado em 1666, era uma das obras prediletas do artista. Considerada também por muitos estudiosos uma das mais complexas obras do pintor, ela carrega inúmeros significados. Muitos historiadores acreditam que, de fato, esta obra é uma alegoria. Vermeer foi muito criativo ao compor todos os elementos e a esconder o seu próprio rosto. Na cena vemos apenas dois personagens, mas inúmeros objetos que nos fazem crer que nós estamos numa casa aristocrática, numa casa nobre. Cortinas de veludo, um belo lustre de ouro que surge entre vigas de madeira aparentes no teto, o mapa ao fundo dos Países Baixos, o piso todo em mármore bicolor. Mas um detalhe que é muito curioso e que desperta atenção nessa obra, além das maravilhas feitas pelo pintor, é o lustre. Tem um detalhe, um ornamento que é uma águia com duas cabeças, símbolo máximo da família Habsburgo, família austríaca. Considerando que a família Habsburgo era uma dinastia totalmente católica e que dominava esse território holandês, que era um território essencialmente protestante, provavelmente o pintor queria mostrar com todos esses simbolismos que ele, como um cidadão essencialmente católico fervoroso em um território protestante, era como aquele lustre que não tinha nenhuma vela, não tinha nenhuma luz. Fazendo um pequeno salto no tempo, agora chegamos em território italiano, Venezia, nos 1700. Estamos no estúdio do pintor, no momento exato em que ele retrata um casal nobre veneziano. O traje era composto por 3 elementos: zendale, que é tipo uma capa de renda ou de seda, a máscara branca típica veneziana e também o tricorno,
que é aquele chapéu de 3 pontas. Mas seria carnaval em Venezia? Não, pessoal, esse era um traje típico da aristocracia dos 1700. Se nós notarmos, num cantinho da obra, de maneira bem discreta, está um instrumento muito conhecido por todos nós, que é o violoncello. O artista faz questão de deixá-lo ali e apresentá-lo, porque o intuito dele principal é mostrar de fato toda a aristocracia e toda a tradição musical de Venezia do século XVIII. Um século mais tarde, um jovem pintor de Faenza, uma cidade muito próxima a Bolonha, onde nós vivemos, resolveu se retratar de uma maneira bem irreverente. Até então, esse artista não tinha uma carreira consolidada. Ele tinha apenas 26 anos quando criou esse autorretrato. E ele está no seu momento mais íntimo, dentro do seu quarto, no meio dos seus pensamentos, das suas dúvidas. Ali nós vemos uma confusão de papéis, de elementos, e ele nos olha fixamente. Assim como as outras obras, não se sabe se essa é uma representação fiel. Mas o que importa pra gente é a irreverência desse artista e o confronto que ele nos faz. Outro pintor que também se retratou muito jovem foi André Derain. O francês tinha apenas 23 anos. O artista revela nesta obra uma inclinação ao fauvismo. É um movimento artístico que durou muito pouco e que prezava a simplificação da forma, o abandono do degradê, pinceladas largas, cores fortes e não tinha um comprometimento com a cor real de cada objeto, por exemplo. E o interessante neste autorretrato é que o pintor provavelmente estava se olhando no espelho e resolveu se retratar. A obra também revela que o artista se encontrava no seu próprio estúdio, com as suas ferramentas de trabalho e numa angulação muito interessante, porque há uma luz muito forte que preenche um lado do seu rosto. O outro lado fica totalmente escuro. Alguns estudiosos nos levam a crer que esse jogo de luz e sombra tinha muito a ver com a personalidade do pintor. Então é um artista muito enigmático, que ao longo da sua carreira já se retratou algumas vezes, mas sempre com um olhar de distanciamento. Nós conhecemos, mas há uma barreira que nós não alcançamos nesse artista.